arte, cultura, educação. Web Kizomba TV. Conectada na cultura afro e indígenas. Juntos com você. Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade vive em Mato Grosso. Eu sou Cristina Soares e nós estamos começando mais um Momento da Negritude. Gente, e nosso Momento da Negritude de hoje está simplesmente incrível. Nesse semestre, a gente vai conhecer algumas pretas acadêmicas, algumas mulheres escritoras incríveis que têm revolucionado a nossa forma de pensar. No dia de hoje, no nosso episódio de hoje, a gente vai conhecer a Júlia Café. Ela vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela. Ela é mestre em educação, né? E ela vai falar um pouco sobre a pesquisa dela, que está voltada à trajetória de mulheres negras. Gente, a pesquisa é simplesmente incrível, é emocionante, é aquele momento que você se identifica e que você fala, gente, ela parece que ela me conhece, né? Ela é uma professora falando sobre professoras e é muito gostoso a gente ler. Eu quero trazer no Momento da Negritude essas pesquisas e essas pesquisadoras, porque nós precisamos conhecer essas pesquisas. Essas pesquisas nos transformam. A Júlia Café é uma pesquisadora assim revolucionária, né? Quando a gente lê a escrita dela, é uma escrita sensível, uma escrita com muita dor também e com muita beleza. Então ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, da escrita, sobre do que se trata, e vocês vão ter a oportunidade, né, de saber a partir da autora, tá? É com você, Júlia Café. Olá a todas, a todos e a todos que me assistem. Eu me chamo Júlia Café, sou professora da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Rondonópolis e o título da minha pesquisa é Trajetória de Vida e Formação de Professoras Negras do Ensino Fundamental 1 em Mato Grosso, da formação à prática docente. O principal objetivo da minha pesquisa foi investigar as trajetórias de professoras negras que atuam no Ensino Fundamental 1 na cidade de Primavera do Leste, dando atenção ao processo formativo dessas professoras e os impactos ocasionados pelo racismo e o sexismo, já que vivemos em uma sociedade fortemente de contradições raciais e sexistas. Marcada, digamos assim, por essas questões. A minha pesquisa, ela foi realizada a partir da participação de 5 professoras negras. E no primeiro momento foi-se realizado, a entrevista, a qual essas 5 professoras individualmente, cada uma falou sobre as suas experiências, a sua formação docente, desde o início das séries, do primeiro momento da sua formação inicial da educação básica, até o ensino superior e posteriormente a docência. Elas relataram as suas vivências, as suas dificuldades de se formarem, de obter o título, de se graduarem. E o segundo momento da minha pesquisa, da entrevista realizada com esses professores, se deu através da Lei 10.639/2003, a qual as professoras explanavam sobre a implementação da lei para uma educação antirracista. O que se pode dizer sobre a minha pesquisa? A partir desse movimento realizado com as professoras e a partir das várias leituras realizadas e principalmente do meu conhecimento relacionado à grande escritora Conceição Evaristo, eu titulo a minha pesquisa como Escrevivente, um ateliê escrevivente, pois eu acabei me inspirando no conceito da Conceição Evaristo
de escrevivente, né, o conceito criado por ela, escrevivência, e aí acabei criando o conceito escrevivente, o meu ateliê escrevivente, a partir da minha trajetória, né, junto com as narrativas dos professores que participaram da pesquisa. O que se pode dizer sobre a pesquisa? A pesquisa, né, ela foi primordial para se perceber algumas questões pouco abordadas em nossa sociedade, principalmente quando se fala em sala de aula. As professoras apresentaram, né, em suas narrativas, as dificuldades a qual enfrentaram desde a infância até a fase adulta para conseguir obter uma formação. E, além disso, as mazelas ocasionadas pelo racismo e pelo sexismo. Até hoje, são acometidas, né, por esses marcadores. Além de exporem as dificuldades encontradas, né, para sua formação, vida-formação, as professoras também expuseram algumas dificuldades que elas têm, né, de abordar a Lei 10.639/2003 em sala de aula. Pode-se perceber que essas dificuldades em abordar essa lei, né, de uma educação antirracista, que vinha falar sobre a cultura afro-brasileira, né, nas salas de aula, a dificuldade que essas professoras têm é ocasionada por vivenciarmos, né, estarmos numa sociedade que estrutura, que organiza, né, organizada pelo racismo. Esse racismo que inferioriza, subjuga, que racializa, que inferioriza, que adoece, né, que traz tantas mazelas para a população negra. Então, esse problema é criado, né, pela branquitude, acaba ocasionando, né, nessas professoras negras, turbilhões de sentimentos, né, até mesmo de uma autorrejeição dos seus fenótipos por conta dessa estrutura, né, racial, racista que vivemos em nossa sociedade. O que se pode perceber diante das falas desses professores? Que, além de sofrerem por questão racial, elas também sofriam, né, pela questão sofriam a questão de gênero, né, muitas vezes não perceptível aos olhos delas, rodadas por elas, era perceptível, né, que existia também a pesquisa, né, realizada com essas 5 professores, possibilitou que eu, né, narrando a minha trajetória junto com as trajetórias desses professores, o qual relatamos as nossas experiências, e a partir das experiências contadas desse professor naquele momento, naquele espaço, né, nesse momento de escrita, dialogando com esses professores, pois aquilo que elas sofriam, também sofri, né, e até mesmo na minha prática docente, né, por ser uma mulher preta. O que mais posso falar sobre a minha pesquisa? Me proporcionou evidenciar que algumas das professoras têm conhecimento racial, né? Além disso, tem consciência racial, perceber, né, de ter o letramento racial e consciência racial. E essa falta de letramento, de consciência racial, faz com que ter ligado algumas ações dentro da escola. E para aquelas professoras que têm letramento racial, foi possível perceber que a questão do racismo, né, como não foi algo que ficou no passado. Vivências terríveis, né, do passado, até hoje, acomete essas professoras e fazem com que elas tenham sobre, né,
sobre essas questões em sala de aula e até mesmo abordar a Lei 10.639/2003 em sala de aula. Abordar uma educação antirracista, mesmo tendo essa consciência e esse letramento racial. Pois, para algumas professoras, falar sobre questão racial traz dores profundas que foram realizadas no passado e que ainda são latentes, né, na fase adulta e que fazem com que elas tenham bloqueios em falar sobre. Eu me recordo, né, na minha pesquisa, a partir do momento que a gente estava falando sobre essas questões, do adoecedor, né, para as mulheres negras, as professoras negras, falar sobre essas questões. E aí, diante dos diálogos que tivemos, né, das experiências que pude ouvir desses professores, a seguinte conclusão a partir, né, de suas falas, das suas trajetórias, que as professoras elas precisam ter formação, né, uma formação continuada que vem abordar a Lei 10.639/2003 e, para além disso, elas precisam de um apoio. Qual seria esse tipo de apoio? Um apoio terapêutico, de um profissional que pudesse estar dando essa assistência para que essas professoras pudessem abordar as questões raciais dentro de sala de aula. Não se sentisse tão, como é que eu posso dizer, tão incapaz, tá, de abordar essas questões, ou até mesmo ser adoecedora, pois essas palavras ditas por algumas professoras, né, que falar sobre adoece. Então, se fosse fornecido formação, né, para esses professores, se fosse fornecido terapia para que essas professoras pudessem falar sobre essas questões, as quais as flinges, as quais são causadas dores que não foram cicatrizadas ainda, poderia se amenizar que elas se sentissem à vontade de poder trabalhar em sala de aula. E eu acho que é isso, né, sobre a minha pesquisa. Eu agradeço, tá, o convite de estar podendo explanar um pouco sobre a minha pesquisa e até mais. Viram só, gente? É isso. É só para vocês conhecerem um pouquinho. Mas vocês podem ir lá na página da CAPES, colocar o título e baixar. Baixar e ler. Porque vale muito a pena, gente. Então, esses meses a gente vai estar incentivando vocês, no Momento da Negritude, a lerem esses textos, sabe? Essas dissertações, essas produções acadêmicas que são incríveis. Porque hoje, vocês viram, né, a Júlia vem falando sobre escrevivência. E a nossa escrita preta é uma escrita de identificação, é uma escrita muito transformadora. Então vale muito a pena conhecer, tá? Então esse é nosso episódio de hoje, tá, gente? Vocês conheceram a Júlia e vocês vão conhecer mais pessoas. Até o próximo episódio, gente. Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade viva.